Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do portal Amazonas 1. Está começando agora mais um Amazonas 1 Entrevista, o seu programa de comentários, de entrevistas com personalidades da nossa política, do nosso cotidiano amazonense. Aqui ao meu lado, Marcelo Amil. Marcelo, seja bem-vindo ao Amazonas 1 Entrevista. Marcelo Amil é pré-candidato ao governo do Amazonas pelo Partido Socialismo e Liberdade. Mas nesse momento eu vou deixar que ele se apresente. Marcelo, pode se apresentar? Lucas, para os espectadores. Vamos lá, Lucas, obrigado pelo convite. É um prazer sempre voltar aqui ao portal AM1. Sou leitor de vocês, acompanho sempre as matérias. E o Marcelo que está vindo aqui hoje é o mesmo Marcelo que já veio aqui outras vezes, é o mesmo Marcelo que vocês vão encontrar no Tribunal de Justiça Desportiva, é o mesmo Marcelo que vocês vão encontrar na arena, na colina, em arquibancada torcendo para o Rio Negro, Marcelo que toma tacacá na baixinha, lá na Presidente Vargas, um manauara convicto, assumido e feliz, e que como está decidido, eu sou nascido, criado e quero ser enterrado aqui. Então é aqui que eu vou passar minha vida inteira, é esse lugar que eu quero contribuir um pouquinho, quero ajudar a melhorar, e vamos fazer o que for possível para ajudar o Amazonas, para ajudar Manaus, para a gente ter um lugarzinho melhor para morar. Show de bola. Marcelo é advogado, ele é, como a gente falou, ele é pré-candidato ao governo do Amazonas para as eleições de 2020. 2020, na verdade, perdão. O Marcelo ele foi candidato a prefeito de Manaus. Marcelo, eu queria que você falasse, a gente já vai começar a nossa entrevista já por isso. Como é que foi a expectativa de ser candidato a prefeito de Manaus? Você já tinha tido essa experiência, concorrer a algum cargo eletivo? Como é que foi isso aí? Como é que foi essa experiência para você? Olha, cargo majoritário foi a primeira vez que eu disputei, em 2020. Foi uma consequência. Eu não sou uma ilha, eu não sou alguém de ideias isoladas. Eu faço parte de um grupo, eu tenho amigos que militam comigo desde o movimento estudantil, uma turma aí de mais de 20 anos de militância, e a construção é natural. A gente fez movimento estudantil, depois a gente começou a atuar nos segmentos sociais onde trabalhávamos. Eu na advocacia, sou presidente de comissão na Ordem dos Advogados do Brasil. Um exemplo que a gente dá é a Priscila, que é uma companheira nossa também de 20 anos de militância, que está fundando uma associação de profissionais de estética e saúde no Amazonas. Então, por nós termos essa história de militância, nós entendemos que tinha chegado a hora de voltar a fazer política e disputar mandato público efetivamente. Começamos a construir e aí acabou que as coisas convergiram. Nós entendemos que as opções que estavam sendo postas para Manaus eram opções dolorosas. Porque, Lucas, me dói olhar uma lista de candidatos e ver a turma ali que já mandava no Amazonas, que já estava dizendo o que devia se fazer, o que não se fazer, quando eu era criança. Gente, será que o amazonense não tem condições de pensar em algo diferente? Será que não surge ninguém, são eles e acabou-se? A gente discorda disso. O que mais tem nessa terra é talento, o que mais tem no Amazonas é gente inteligente. Então arregaçamos as mangas e fomos construir um projeto. Começamos uma construção partidária e que culminou nessa candidatura majoritária, que apesar de não ter tido o resultado em números absolutos que nós esperávamos, depois a gente fez um apanhado no Brasil e nós descobrimos que o resultado foi sensacional. A gente conseguiu ter uma excelente resposta qualitativa da população do Amazonas, tanto que hoje é assim, sem qualquer arrogância, mas quem comenta a nossa candidatura a prefeito em 2020 não fala de nenhuma coisa sem pé nem cabeça, não fala, essa proposta era inexequível, esse dado que ele falou estava errado, esse ponto de vista, ele não é defensável cientificamente. Nós estudamos, nós preparamos um projeto e nós apresentamos para a cidade e nós temos a plena convicção do quão bem recebido esse projeto foi, tanto que hoje esse projeto continua sendo mencionado. Houve uma pesquisa interna, que eu não vou mencionar qual foi o candidato, por respeito a ele próprio, não foi uma pesquisa pública, mas onde a gente começou a aparecer com potencial efetivo de intenção de votos. Hoje o dono de um outro portal que eu também leio, mandou uma mensagem para mim com uma foto lá, a matéria da nossa pré-candidatura nas três matérias mais lidas. Bacana. Nas últimas 24 horas. Eu estou aqui no Amazonas 1 dando uma entrevista hoje, então isso é um sintoma de que a gente tem conteúdo. Manaus entendeu que existe esse conteúdo e nesse momento específico a gente está construindo, formatando para poder seguir nesse caminho. A ideia é sempre, a gente sempre brinca lá, eu costumo ouvir de todo mundo, poxa, mas sai candidato a deputado, devia ser candidato a vereador. Eu tenho muito respeito pelo parlamento, tenho amigos que são deputados, tenho amigos que são vereadores, que são pessoas de luta, mas o objetivo não é pessoal, não se trata de eu ter um mandato, se trata de fazer parte de um grupo
e agora principalmente de um partido com história de lutas que tem um projeto para a sociedade. E esse projeto ele vai ser apresentado no Executivo. Entendi. Marcelo, você foi candidato em 2020 pelo PCdoB, a prefeito de Manaus, e agora, para 2022, você se apresenta como pré-candidato ao governo pelo PSOL, ou seja, você só migrou do campo da esquerda para o próprio campo da esquerda, foi para um partido de esquerda para um outro partido de esquerda. Essa tua identificação, como é que isso começou, essa tua identificação com a esquerda política de fato, essa combatividade, se apresentar de fato como um candidato assim? Uma coisa que eu gosto sempre, ironicamente, uma coisa que eu gosto de usar é quando quem deu uma definição excelente do que é ser esquerda foi o Paulo Guedes. Sim. Esse psicopata que é assessor do genocida, que está levando o Brasil para o que a gente está vendo hoje. Mas numa entrevista dele, uma vez ele falou, e eu acho que foi a única coisa sensata que ele disse na vida, que ele falou que ser de esquerda é fácil, porque basta você ter o coração bom, você querer que todo mundo viva bem, que todo mundo coma bem. E é exatamente isso. Lucas, eu não consigo achar normal você pegar o seu carro da rodoviária de Manaus, fazer um trajeto até o centro, na sede do Atlético Rio Negro Clube. Uma vez eu fiz essa contagem. Nesse trajeto entre a rodoviária e o centro, eu contei entre vendedores ambulantes nos semáforos e pedintes, 35 pessoas. Número grande, número alto. É um número altíssimo e crescendo. Isso não é normal, você não pode achar normal. Você tá no Largo de São Sebastião, eu tá lá com a minha filhinha de 13 anos, a gente tomando um tacacá, e chega uma criança da idade dela pedindo para comprar um bombom, que na verdade ela não quer vender um bombom, ela está pedindo um dinheiro, pedindo ajuda. Isso não é normal, as pessoas sabem que isso não é normal, o povo do Amazonas não acha isso normal. Então, desde pequeno, desde sempre, isso sempre me sensibilizou, isso sempre me tocou. E eu tive uma origem muito humilde também, eu já tive do outro lado. Eu não faço proselitismo, Lucas, como eu vejo muita gente dizendo, passei fome na infância. Nunca passei um dia de fome, graças a Deus, porque minha avó, que era ascensorista, trabalhava todo dia para não deixar faltar o nosso pão com ovo, o nosso frango frito. De vez em quando comia uma carne em casa. Com 14 anos fui trabalhar, fui vender bala de mangarataia na rua para ajudar na renda de casa. Sim. Então, eu sei a diferença que faz na vida das pessoas você receber oportunidades. Eu tenho méritos próprios? Tenho, porque, graças a Deus, minha avó me estimulava a estudar, me deu ferramentas para isso, sempre em escola pública, então eu consegui construir uma caminhada. Mas eu recebi muita ajuda na vida, e eu sei que oportunidades mudam a vida das pessoas. Então, tudo que eu puder devolver para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas, gerando oportunidades, eu vou fazer, e eu acho que todo mundo tinha que fazer isso. Ninguém é uma ilha, o Brasil é um dos países com maior índice de desigualdade no mundo. Para você ter uma ideia, no ranking da América Latina, nós estamos atrás do Chile. O Chile tem 25% de todo o seu PIB concentrado na mão de 1% da população. O Brasil tem 52%. Ou seja, é uma diferença brutal. Isso não são dados da minha cabeça, isso é a OCDE. Pode entrar no site e procurar. Você tem hoje no CAD único, só no Amazonas, cerca de 100 mil pessoas que vivem com R$ 89 por mês. Isso não é admissível, isso não é normal, e onde eu vejo disposição para combater isso é na esquerda. Eu adoro receber aulas, eu adoro estudar, eu não tenho problema em dizer que não sei de alguma coisa. Então eu sou fascinado quando a gente tem debates acadêmicos onde a gente vai discutir, vamos discutir socialismo, vamos discutir o capital, vamos discutir Engels. E nesse debate a gente aprende muita filosofia. Agora, esse acúmulo de conhecimento filosófico, ele só tem sentido se ele puder ser aplicado na vida real para mudar a vida das pessoas. Sim. E é isso que a gente tenta fazer. Eu aprendo muito. Aonde eu vou, todo mundo sempre fala que o teu preceptor, eu tenho meu amigo Luiz Carlos Marques, que é sociólogo, sim, que é um homem inteligentíssimo. Ele entendeu a piada interna agora. no bastidores aqui eu falo. Sim. Homem inteligentíssimo. E dá grandes aulas de sociologia. Agora, o que eu acho mais bonito de tudo é aquilo que eu não canso de repetir. A literatura, ela é linda. Por quê? Porque ela te mostra as ferramentas para você botar a comida no prato das pessoas de verdade. Certo. Você pode ter todo o conhecimento teórico do mundo. Se você não conseguiu tirar uma criança da rua, colocá-la numa escola, para que ela possa vir a ter um futuro, isso aí não adianta nada. Marcelo, em relação à questão de alianças, você está saindo do PCdoB, foi para o PSOL agora, está sendo candidato, mas a gente sabe que, querendo ou não, precisa se desenhar um arco de alianças aí
para que uma candidatura ela possa ser mais efetiva. Como é que está isso aí? Como é que está se desenhando isso para vocês? Esse desenho ele está sendo construído principalmente pela presidente do partido, Alane Almeida, que é uma mulher interiorana, que veio para Manaus presidir o PSOL. Tenho profunda admiração por ela. E o PSOL ele tem uma tradição e um mandamento estatutário de deliberações coletivas. Certo. Todo ato do PSOL, quando ele vai para fora, é porque ele já foi discutido dentro, ou chegou-se a um consenso, ou então uma posição prevaleceu no voto. Então, usar o arco de alianças, ele é necessário, ele é indispensável. O PSOL vai conversar com todos os partidos do nosso campo, óbvio. Você não vai ver o PSOL aliançado com quem hoje está apoiando o genocida que dorme no Palácio do Planalto. Isso aí não vai acontecer em hipótese nenhuma, mas as conversas vão acontecer e elas são naturais. O período de convenções é para o mês de agosto. Então, com certeza, até lá isso costuma se intensificar mais a partir de abril, que é quando fecha o prazo de filiações partidárias, algo que não afeta tanto o PSOL, porque as nossas filiações elas são mais perenes, elas têm uma constância maior. Então, mas geralmente após abril, essas conversas são intensificadas. Mas as relações já existem hoje. A gente fala frequentemente no WhatsApp, converso com o Heron frequentemente, via WhatsApp. O Luiz Castro tem um tempo que eu não falo, mas enquanto ele estava na rede. Temos amigos no PDT, temos amigos no PSTU, em todos os partidos do nosso campo. E por que eu enfatizo, Lucas, nos partidos do nosso campo? Porque o Brasil vive um momento em que não há espaço para ter diversação. Você tem que assumir de que lado você está. Você está do lado que quer um Brasil onde as pessoas possam voltar a ter esperança, ou você quer estar do lado de um Brasil que acha aceitável pessoas brigando por ossos no lixo de supermercado? Tem que afirmar o lado, e é desse lado que a gente está. A gente sabe o que a gente quer para o Brasil. Teve uma situação, provavelmente você também tenha visto, que foi doloroso demais no Rio Grande do Sul, meu Deus. Santa Catarina, um supermercado local, uns produtos deles, 1 quilo de presunto, 1 quilo de calabresa e acho que uma manteiga, venceu, estragou. Então, por praxe, por norma sanitária, eles têm que pegar aquilo e destruir, aquilo não está apto para o consumo humano. Antes, nesse ínter, entre sair do supermercado e ir para a distribuição, 2 moradores de rua, famintos, com certeza, vítimas dessa política de miséria que está sendo implantada no Brasil, eles conseguiram interceptar isso, pegaram essas coisas e levaram, provavelmente para comer. O supermercado foi atrás, chamou a polícia, essas pessoas foram presas, conduzidas para a delegacia. O delegado teve bom senso, fez o procedimento, mas liberou todo mundo. Sim. O Ministério Público, e aí começou a situação dolorosa, denunciou essas pessoas por furto. O juiz, num ato de extrema sensatez, seguindo o que diz a lei, arquivou de início, disse que não havia motivo nenhum para processar aquelas pessoas, determinou o arquivamento. E aí continuou a dor. O Ministério Público recorreu disso. Esse processo foi a julgamento numa Câmara Criminal do Rio Grande do Sul, e foi até simbólico porque essas pessoas estavam sendo assistidas por um defensor público, e o defensor público, na defesa do recurso dele, ele simplesmente colou um trecho do BO em que dizia lá, pessoas que estavam em situação de miséria se apoderaram de 1 quilo de presunto e tal, com certeza para comer. Ele copiou isso e colou no recurso, e ele colocou, se a simples leitura disso não for motivo suficiente para não condenar essas pessoas, nada mais vai dar resultado. Ou seja, se você vê irmãos seus com fome, tentando conseguir algo vencido para comer, se isso for motivo para criminalizar, se a miséria for crime agora, nós fracassamos enquanto nação. Eu fico feliz que ainda há operadores do direito que prezam por humanidade, a gente tem a Defensoria Pública fazendo um brilhante trabalho, temos grandes magistrados que aplicam o direito com um olhar de humanidade. Temos colegas advogados que, poderia citar inúmeros também, que assinam inúmeras petições pro bono, ou seja, sem cobrar nada, simplesmente para defender e tentar garantir um mínimo de inclusão no Estado para quem não tem como pagar por essa inclusão. São tempos dolorosos, então a gente escolhe de que lado que a gente quer estar. Nós estamos do lado de quem não acha a fome uma coisa normal. Entendi. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar com o Marcelo sobre um pouco do cenário político que está se desenhando para 2022, inclusive com os candidatos que estão vindo aí. A gente já volta e te espero no próximo bloco.
O auxílio estadual agora é permanente. A partir de novembro, 300 mil famílias receberão R$ 150 todo mês. O benefício vai ajudar a colocar comida na mesa de milhares de pessoas que sofreram com a pandemia. Acesse auxilioestadual.com.br e confira se você é um dos contemplados, além de ver a data e o local da entrega do seu cartão. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Cansado de ter problemas com a conexão da internet da sua empresa? Não aguenta mais esperar horas e horas para baixar ou enviar um único arquivo? Então venha logo para a Logic Pro e tenha a melhor internet empresarial do Norte. É a internet na velocidade da luz, com qualidade, segurança e atendimento especializado 24 horas por dia para solucionar todas as suas necessidades. Ligue agora mesmo para 3090 4000 ou acesse www.logicpro.com.br e conheça as nossas soluções. Logic Pro, internet empresarial de verdade. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br. Estamos de volta para mais uma Amazonas 1 entrevista, o segundo bloco, que eu estou começando com Marcelo Mil, que é pré-candidato ao governo do Amazonas pelo Partido Socialismo e Liberdade. Marcelo, eu queria te perguntar o seguinte, a gente falou sobre o arco de alianças, sobre a tua expectativa para 2022, agora eu quero te perguntar o seguinte, projetos. Eu acho que você, como pré-candidato, já deve ter percebido uma necessidade maior em todos os interiores. A gente tem 62 municípios, a gente tem um estado que faz fronteira com Colômbia, Peru e Venezuela. É um estado de proporções continentais, cabem, sei lá, acho que uns 20 Portugais dentro do Amazonas. Por aí. É um estado de proporções continentais, de fato. Eu queria te perguntar o seguinte, como administrar esse estado? Quais são os propósitos? O que você vê como uma das maiores necessidades para o estado do Amazonas hoje? O que a gente precisa no Amazonas, e eu entendo que no mundo inteiro, é afirmar valores. Projetos, ideias surgem a todo momento. Inclusive, a apresentação da candidatura, quando você passa em convenção, que vai registrar a candidatura, que você tem que apresentar lá, inclusive, as propostas de campanha, aquilo é um reflexo daquele momento. Em alguns momentos você reflete mais à frente e você vê que determinada ideia talvez não fosse melhor executada daquela forma, ou então você pensa, poxa, eu tinha essa ideia tão interessante que não deu para colocar. Então, ao invés de definir efetivamente, vamos propor isso, isso, isso e isso, a gente prefere discutir nesse momento valores. E a gente tem esses valores bem claros. Por exemplo, o Brasil hoje, após 10 anos, ele voltou ao mapa da fome. Desde o golpe na presidenta Dilma, tem sido ladeira abaixo, direitos trabalhistas massacrados, condição de vida das pessoas cada vez mais na miséria, um país com 200 milhões de habitantes que tem 40 milhões de desalentados, gente que desistiu de procurar emprego, que está se conformando em viver de bico, em morar na casa de parentes. Então a gente precisa de valores efetivos para administrar. Como que a gente vai administrar? Com a consciência de que a gente precisa combater a fome, a gente precisa combater a miséria, a gente não pode achar normal pessoas morarem na rua. E como que a gente combate isso? Não é tirando coelhos da cartola, é estudando. Você tem diversos exemplos de recuperação econômica no mundo. Você tem a Coreia do Sul, que conseguiu se recuperar após um armistício com a Coreia do Norte. Você tem a recuperação econômica do Japão, que foi a única nação que levou 2 bombas atômicas na cabeça e hoje é a potência econômica que é. Você tem a recuperação econômica da Noruega, que hoje é uma das maiores potências econômicas do mundo, apesar de ser uma ilhota pequenininha, coberta de gelo, com um monte de fiordes lá. Então, esses exemplos de políticas econômicas, de recuperação econômica, que garantiram qualidade de vida, que garantiram elevação de IDH, eles têm que ser estudados e projetados.
E estudar, para nós, é um mantra. Isso nós já dizíamos desde a campanha à Prefeitura de Manaus, que a gente precisa estimular todas as formas de troca de conhecimento possíveis. Uma pergunta que eu fazia e que eu faço hoje: quantos convênios de pesquisa existem hoje do Amazonas com a Universidade de Pequim, com a Universidade de Hamburgo, com Harvard, com Massachusetts, com MIT? Nenhum. E nós temos aqui o maior polo de produção de conhecimento botânico do planeta. Qual cientista do mundo não quer vir estudar na Amazônia? Inclusive, vários já vieram para o próprio INPA, estrangeiros estão no INPA trabalhando com isso, exatamente. Né? Exatamente. Agora eles estão vindo porque suas universidades buscam meios de estabelecer diálogo e mandar seus cientistas para cá. Gente, nós temos interesses que eles venham, porque as tecnologias que são descobertas, as grandes descobertas fitoterápicas, por exemplo, que são produzidas aqui, elas vão ficar para a Amazônia, elas têm que ser pesquisa nossa. A gente é surreal que nós tenhamos sido vítimas de biopirataria no século XIX com a borracha e a gente não aprendeu ainda que a gente tem que estudar. A floresta em pé, ela vale muito. Esse discurso ultradireitista e até mentiroso do genocídio, a floresta não pega fogo, não está havendo incêndio, estão derrubando a Amazônia por um lucro imediato e isso é um lucro burro. Porque a floresta vale muito mais em pé, a floresta tem um potencial fitoterápico incalculável, só que nós não exploramos. E no eventual governo do PSOL, nós temos propostas de ecossocialismo, inclusive, que não são nossas, estão sendo discutidas no mundo inteiro. Sim. A COP20 está aí para mostrar que se ela não trouxe soluções efetivas, ela pelo menos ergueu bandeiras e alertou para situações que devem ser observadas por todos os governos do mundo. E um dos principais motes que nós trataremos, tanto na campanha quanto no eventual governo do PSOL, é tratar a Amazônia, tratar o Amazonas como o país que ela é. Existem as questões legais? Óbvio, a gente não vai declarar a independência do Amazonas. Mas por que o Amazonas não pode, com altivez, buscar um lugar de destaque na COP20? Por que o Amazonas não pode, com altivez, buscar um lugar nos grandes fóruns econômicos do mundo, ir a Davos? Nós temos uma riqueza incalculável aqui dentro. Nós precisamos entender que a floresta vale muito em pé, sendo estudada. O Japão é um grandiosíssimo exemplo disso. O Japão produz conhecimento, tecnologia. Sim. O que o Japão tem? Uma ilha que a cada 15 anos está sendo varrida por um tsunami ou por um terremoto, e mesmo assim a produção de conhecimento deles, ela supre todas as necessidades econômicas. Tal qual a gente tem na Coreia do Sul, todo mundo hoje aqui tem algum produto sul-coreano, chinês. Você que está assistindo a gente, provavelmente seu celular ou é Samsung, que foi produzido na Coreia do Sul, ou ele é Apple, que foi montado na China. Sim. Então, o conhecimento existe, o caminho está dado. A gente precisa erguer a cabeça, entender que o Amazonas é relevantíssimo para o mundo e agir como tal. Marcelo, foi até interessante você falar sobre a posição do Amazonas, por exemplo, ir a Davos, ir a COP e tudo mais. Sim. E é bacana a gente pensar nisso porque o Amazonas hoje, embora seja muito visado, está isolado. Não é verdade? A gente tem a BR-319 aí que falta, entendeu? Falta esse intercâmbio. Essa é uma discussão que eu acho que a gente tem que aprofundar mais. Eu tive algumas conversas com o Lucas Ferrante. O Lucas Ferrante é um pesquisador do INPA, um cara de uma inteligência fantástica. Já tive alguns debates com ele e ele me mostrou alguns estudos que fizeram pensar um pouquinho. No primeiro momento a gente pensa, poxa, eu quero a BR-319, eu quero poder pegar meu carro e ir para Porto Velho, ir para qualquer lugar do Brasil. Ok, mas quais serão os pontos negativos disso? Porque não é só coisa boa. O primeiro que ele me apontou é quantos carros são roubados mensalmente em Manaus? Pouquíssimos. A média de roubo de carros em Manaus ela é baixíssima em relação ao restante do Brasil, porque quem rouba não tem para onde mandar. Só mais para o norte. Mas quem vai para Roraima geralmente é perto, porque tem 3 barreiras, passar da reserva Polícia é complicado. Federal, enfim. Polícia Federal. Então, existem uma série de elementos científicos que devem ser estudados acerca da reconstrução ou não da BR. A gente tende a achar, e eu cometia esse erro também, de simplesmente achar era maldade, querem isolar a gente. A questão não é tão simplista quanto até eu achei que fosse um dia. Então, que tem que haver uma solução de saída, tem que haver.
E a principal coisa que eu acho que deve ser discutida é trazer o Amazonas para o século XX. Como trazer para o século XX? Quantas ferrovias o Amazonas tem? Nenhuma. Enquanto o mundo está discutindo um modelo de transporte ferroviário que está beirando os 360 km por hora de velocidade média, aqui o único trem que a gente tem é o trenzinho da alegria que anda entre o Largo de São Sebastião e a Praça da Polícia, que é muito bonitinho e divertido, por sinal. Que já andamos quando éramos crianças todos. Quando era criança não, eu ando até hoje. Eu vou lá com a minha filha, eu entro. Aí tá engraçado, esse negócio de filha é engraçado, né? Eu gosto muito de desenho animado. Tem um desenho que se chamava Lazy Town. Sim. E aí, há alguns anos, eu vi que ia ter um show aqui de teatro inspirado no Lazy Town. E eu avisei meus filhos, olha, vai ter show do Lazy Town, vocês vão lá, né? Aí ele, mas pai, a gente não gosta. Eu falei, vocês gostam sim. Vocês gostam e vocês vão. Gostam e vão. E vão, e foram. Sim. Não sei se gostaram, mas eu gostei muito. Então, assim, nós precisamos trazer Manaus para o século XX para poder pensar em chegar ao século XXI. Como é que eu vou discutir malhas viárias efetivas se eu trato o meu transporte público na capital do meu estado hoje, a 7ª maior cidade do Brasil, do jeito que eu tratava nos anos 60? Certo. É imprescindível fazer essa discussão com seriedade, com aspectos científicos. A BR-319, ela é uma possibilidade de integração. Ela não é a única. Ela tem que acontecer, eu até entendo que tem. Mas eu não posso nunca, e vocês nunca vão ver isso de mim, eu dando alguma opinião que vá contra cientistas que estudaram o caso. Eu vou pegar, vou ler o trabalho dele, se eu concordar, ótimo, que eu não entender, eu vou perguntar, mas eu respeito quem estuda. E eu convido as pessoas a fazerem isso. Eu vou até pedir do Lucas, se ele me autoriza, a publicizar o artigo que ele escreveu, que ele é muito interessante, Lucas. Vou te enviar. Marcelo, você é um dos primeiros pré-candidatos hoje que está se apresentando dizendo, eu sou pré-candidato ao governo. É um dos primeiros, a gente já teve outros aí, como Amazonino Mendes, por exemplo, você já se apresentou. Nesse momento, inclusive o tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Quem é antigo sabe. Mas assim, eu queria que você agora fizesse as considerações finais, mas dizendo assim, olha, eu sou uma opção, eu tenho propostas assim, 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 para que o estado do Amazonas volte a crescer, cresça da forma como era para crescer, se torne uma potência como é para ser. Porque já tem que estar caminhando para o final, mas acho que todos os eleitores precisam saber quem são os pré-candidatos, o que eles querem fazer e, acima de tudo, e acho que a gente o eleitor está tão desacreditado da política hoje, com tanta coisa que você vê, escândalo de corrupção, má gestão e tudo mais, que desacredita. Eu acho que isso é normal. E eu queria que você falasse agora aos nossos espectadores, tipo assim, olha, eu posso ser uma opção. Vamos lá. Como eu disse sempre, Lucas, eu não sou uma ilha, eu não sou isolado, eu não sou um projeto de mim mesmo. Eu faço parte de um partido que tem ideias claras. Eu faço parte do partido de Guilherme Boulos, de Juliano Rezende, da Lani Almeida, uma agricultora, um partido de gente que é do povo, um partido de gente que nesse momento, enquanto eu estou aqui dando entrevista, tem gente do pessoal em sala de aula, tem gente do pessoal arando a terra, tem gente do pessoal nos seus escritórios trabalhando, tem gente no pessoal passando troco em ônibus, ou seja, nós somos um partido de ligação efetiva com a classe trabalhadora. Não há estrelas no nosso partido, o que há é uma vontade grande de trabalhar, o que há é um desejo de mudar, de que a sociedade seja boa para todo mundo, não para uma ínfima minoria. Como eu mencionei no começo, não se trata de achar que o amazonense, não podemos aceitar que sempre as mesmas pessoas são as únicas que tenham condição de administrar, que tenham condição de ter boas ideias. Houve quem fez boas ideias? Houve. Temos severas críticas a todos? Temos. Mas nós fazemos parte de um partido de massas, um partido que realmente preza pelo povo e que a gente fala da questão de desencantamento com a política, não há um parlamentar do PSOL, nenhum envolvido em qualquer escândalo de corrupção. Nós nos orgulhamos muito disso, porque no momento que houver, o primeiro a tomar providências será o próprio partido, garantindo ampla defesa, contraditório, mas sendo firmes na defesa daquilo que nós acreditamos. E quem comete erros, quem comete crime, tem que ser responsabilizado. O que nós não podemos aceitar é esse discurso fácil de que, políticos todo não presta. Sérgio Moro, a Conja, a esposa dele, falou uma frase que foi fundamental, que ela vê Moro e Bolsonaro como a mesma coisa. Sérgio Moro, dentro da sua atuação política debaixo de uma toga, ele foi um dos que contribuiu para criminalizar a política.
E isso é um conceito errado, porque os únicos lugares onde não há debate político, onde não há confronto de ideias, é nas ditaduras. Então nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Há bandidos na política, há, mas há gente séria também, e o que a gente tem que fazer é afastar os maus políticos, não criminalizar toda a atividade política, porque não se iludam, você que está assistindo a gente, a única forma da gente conseguir mudanças na sociedade, da gente conseguir que esses 50% de riqueza que hoje estão na mão de 1% da população sejam divididos entre os outros 99%, é através da política, é através do debate, é através de discussão, de estudo e da geração de oportunidades. O pessoal se dispõe a fazer isso, eu recebi da minha tendência a fortalecer a tarefa de levar essa bandeira, estudo todo dia junto com os meus companheiros, e essa construção coletiva é que a gente vai levar para o Amazonas. Procura o pessoal, entra nas minhas redes sociais, procura lá Marcelo Amil no Facebook, no Instagram, procura PSOL, procura fortalecer e vem fazer essa caminhada junto com a gente. Nós não somos os donos da verdade, mas a gente sabe o que é que a gente quer aprender e a gente sabe principalmente aquilo que a gente quer combater. Não dá para aceitar um Amazonas com fome, não dá para aceitar crianças dormindo na rua e nós não vamos aceitar isso. A gente está arregaçando a manga e está indo lá construir. Procura o pessoal nas redes sociais, procura o Marcelo Amil nas redes sociais. De bola. A gente acabou de conversar então com Marcelo Amil, pré-candidato ao governo do Amazonas pelo Partido Socialismo e Liberdade. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Foi esclarecedor a gente conhecer um pouco das propostas, é um dos primeiros pré-candidatos que a gente recebe aqui no Amazonas uma entrevista. A casa está sempre aberta para você, com certeza. E a gente se vê amanhã, na quinta-feira, com mais um Amazonas uma entrevista. A gente fica por aqui, me despeço. Um abraço para você. Tchau, tchau.